Olá pessoal, vamos dar início à nossa última aula aqui do curso de Vetores e Geometria Analítica. Na aula de hoje a gente vai deixar de falar sobre cônicas e vamos começar a falar sobre as quádricas. Bem, mas para começo de conversa, o que é uma quádrica? Então, uma quádrica, então seja sigma, um sistema de coordenadas seja sigma, um sistema de coordenadas ortogonal em E3. Então agora a gente está pegando um sistema de coordenadas para o nosso espaço. O que é um sistema de coordenadas? Relembrando, um sistema de coordenadas é um par formado por um ponto O qualquer e uma base E, ou seja, E é um conjunto de três vetores LI. A gente está considerando um sistema de coordenadas ortogonal, ou seja, a base E é uma base ortonormal. Os vetores são unitários e ortogonais entre si. Então, dado o sistema de coordenadas ortogonal, uma quádrica ômega é um subconjunto do nosso espaço E3 formado pelos pontos x com coordenadas x, y, z de modo que as coordenadas de x satisfazem uma equação do segundo grau. Então aqui agora, como a gente tem três coordenadas, a nossa equação do segundo grau vai ser um pouco maior do que a equação que a gente tinha para as cônicas. Então agora a gente tem ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cz ao quadrado mais dxy mais exz mais f yz mais gx mais hy mais iz mais j igual a zero. Então, uma quádrica é um conjunto de pontos no espaço cujas coordenadas satisfazem uma equação do segundo grau, como essa daqui. Aqui essas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, elas são números chamados de coeficientes da quádrica. Esses primeiros termos aqui são os termos quadráticos, então os termos ax ao quadrado, by ao quadrado, cz ao quadrado, dxy, exz e fyz são chamados de termos quadráticos
quadráticos. Os termos, aqui agora, os termos dxy e xz e fyz são os termos quadráticos mistos. São os termos quadráticos mistos. Os termos lineares são gx, hy e o termo iz. E, por último, o número j é chamado de termo independente. Então, do mesmo jeito que a gente tinha lá para as quádricas, a gente tem uma nomenclatura para esses termos aqui, ok? A gente pode, então, podemos eliminar os termos lineares com uma translação e os termos quadráticos mistos com rotações, de modo análogo ao que foi feito para as cônicas. Então, de modo análogo, ou melhor, de modo semelhante ao que foi feito com as cônicas. A gente não vai fazer esse processo aqui por uma questão de tempo. Então aqui a gente tem 3 termos lineares, a gente elimina todos eles utilizando uma translação, e os 3 termos quadráticos mistos a gente consegue eliminar eles utilizando rotações. O processo é bem semelhante ao que foi feito para as cônicas, porém aqui, como a gente tem mais variáveis, ele é mais trabalhoso. Quem quiser mais detalhes pode ver o livro, e lá eles fazem isso com mais detalhes. Então, mais detalhes podem ser encontrados no capítulo 25 do livro. Caso alguém tenha interesse. Porém, a gente não vai fazer esse tipo de coisa aqui nas aulas, como eu disse, por uma questão de tempo. O que a gente vai fazer na aula de hoje é conhecer algumas quádricas. Então, as quádricas são conjuntos de pontos do espaço cujas coordenadas satisfazem uma equação do segundo grau. Existem vários tipos de quádricas, do mesmo jeito que para as cônicas a gente tem as elipses, as hipérboles, as parábolas. Aqui a gente vai ver que no caso das quádricas, a gama de possibilidades é ainda maior, ou seja, a gente tem mais casos, mais exemplos de conjuntos que são quádricas. O primeiro exemplo
e muito provavelmente o mais conhecido é a esfera. Então, esfera. O que é a esfera? Bem, a esfera ela é um conjunto de pontos no espaço. Então, a esfera, dado um ponto C no espaço E3 e um número R positivo, a esfera de centro C e raio R é o conjunto dos pontos, X em E3, tais que a distância de X até o C é R. Então, uma esfera é o conjunto dos pontos no espaço cuja distância para um ponto fixo é constante igual a R. Então, essa é a nossa esfera. Bem, um desenho da esfera é bem conhecido. Ela parece uma bola. Bem, a gente tem aqui a esfera. O centro dela é o ponto aqui do meio. E o raio é a distância do ponto central até qualquer ponto na extremidade. Então, o raio é a medida desse segmento que liga o centro com um ponto qualquer na extremidade. Essa aqui é a nossa esfera. Bem, e como que a gente vai caracterizar esse conjunto? Então, se o sigma é um sistema ortogonal, de coordenadas, e o nosso centro possui coordenadas x0, y0 e z0 com relação ao sistema sigma, então um ponto x com coordenadas x, y, z pertence à esfera S. Então, deixa eu só colocar aqui. A esfera S de centro C e raio R é esse conjunto de pontos. Então, essa aqui é a nossa esfera S. Então, um ponto com coordenadas x, y, z com relação ao sistema sigma pertence à esfera se, somente se, a distância do ponto X até C é igual a R. Mas bem, a distância é um número positivo, R é um número positivo. Então a gente tem que esse cara aqui, ele acontece se, somente se, a distância do ponto X até o ponto C ao quadrado é igual a R ao quadrado. Mas a distância do ponto X até o ponto C ao quadrado, a gente está trabalhando com um sistema ortogonal de coordenadas, então é muito importante ele ser ortogonal. E aqui, a distância de X até C, a gente sabe que é X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado. E esse cara, essa soma de números ao quadrado,
tem que ser igual a R ao quadrado. Essa equação aqui, pessoal, então a gente vê que um ponto X, ele pertence à esfera, se e somente se as coordenadas dele satisfazem essa equação. Esta equação é chamada de equação reduzida da esfera. Aqui a gente tem 3 produtos notáveis que a gente pode resolver. Então, resolvendo os produtos notáveis, a gente tem que o ponto X, de coordenadas X, Y e Z, pertence à esfera S se e somente se, bem, resolvendo aqui os produtos notáveis, então x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, mais z menos z0 ao quadrado igual a e ao quadrado. Então aqui a gente vai ter x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado, menos 2x0 vezes x, menos 2y0 vezes y, menos 2z0 vezes z, menos r ao quadrado igual a zero. Então aqui eu estou simplesmente resolvendo aqueles produtos notáveis e a gente obtém, opa, aqui falta alguma coisa, calma, mais x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais z0 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a zero. Então agora sim, o nosso ponto X pertence à esfera se e somente se as coordenadas dele satisfazem essa equação aqui, que é chamada de equação geral da esfera. Essa equação a gente pode reescrever ela da seguinte forma. Então esta equação tem a forma x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais ax mais by mais cz mais d igual a zero, e ela é chamada de equação geral da esfera. Então, observem que o A é quem multiplica o X, então o A é menos 2x0. O B está multiplicando o Y, então o B é menos 2y0. O nosso C é menos 2z0, enquanto que o D ele é x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, mais z0 ao quadrado, menos r ao quadrado. Então a gente pode escrever essa equação aqui, que define a esfera, como sendo desta forma. Essa equação ela é chamada de equação geral da esfera. Nem toda equação desse tipo, pessoal, porém, nem toda equação deste tipo
estrela é a equação de uma esfera. Por exemplo, se a gente pega x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1, mais 1 igual a 0, essa equação é desse tipo, porém, o conjunto de pontos que satisfaz essa equação é o conjunto vazio. Então, essa equação define o conjunto vazio. E não uma esfera. Então, o que a gente tem? Toda esfera pode ser escrita dessa forma. Então, toda esfera é definida por uma equação desse tipo. Porém, nem toda equação deste tipo define uma esfera. Mas então, o que será que precisa acontecer para essas equações definirem uma esfera? Ou seja, quais as condições sobre os números A, B, C e D para que aquela equação asterisco defina uma esfera. Então, pessoal, nem toda equação desse tipo é uma esfera. Mas será que existe alguma condição sobre esses coeficientes A, B, C e D para que essa equação seja uma esfera? Bem, a gente começa observando o seguinte. Note que a gente tem x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais ax mais by mais cz mais d igual a 0. Eu vou reescrever essa equação da seguinte maneira: x ao quadrado mais ax mais a ao quadrado sobre 4. Eu somei a ao quadrado sobre 4, então vou subtrair a ao quadrado sobre 4. Mais y ao quadrado mais by mais b ao quadrado sobre 4 menos b ao quadrado sobre 4 mais cz, mais z ao quadrado mais cz mais c ao quadrado sobre 4 menos c ao quadrado sobre 4 mais d igual a 0. Então, essa equação grande aqui de baixo é igual à equação de cima. Eu reorganizei os termos e somei e subtraí algumas quantias iguais. Por que eu fiz isso? Bem, pelo seguinte, observem esses três fatores aqui. Observem esses três fatores aqui. Esses três fatores, eles definem um produto notável, que é x mais a sobre 2 ao quadrado. Então, esses fatores definem esse produto notável. Mais esses outros três fatores aqui definem um outro produto notável, que é y mais b sobre 2 ao quadrado. Então, esses três fatores em vermelho, eles são esse produto notável aqui. Mais esses três fatores aqui agora
eles são iguais também a um outro produto notável, que é z mais c sobre 2 ao quadrado. Então, eu consigo agrupar alguns termos utilizando produtos notáveis. E o que sobrou? Bem, sobrou menos a ao quadrado sobre 4, menos b ao quadrado sobre 4, menos c ao quadrado sobre 4, mais d. Então, aqui a gente tem menos a ao quadrado, menos b ao quadrado, menos c ao quadrado, mais 4d sobre 4. E isso vai ser igual a zero. Passo esse número aqui para o outro lado. Então, passando para o outro lado, a gente tem x mais a sobre 2 ao quadrado, mais y mais b sobre 2 ao quadrado, mais z mais c sobre 2 ao quadrado, igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 4d dividido por 4. Então, a gente pode reescrever aquela equação asterisco dessa forma aqui. Se esse número aqui, a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, menos 4d dividido por 4, for positivo, então, bem, se esse cara aqui, ele é positivo, então vai existir um r maior que zero, tal que r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d dividido por 4. Por que que existe? Bem, se esse número é positivo, então a gente pode tomar a raiz dele e a gente tem que o r vai ser a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d dividido por 4. Logo, a gente conclui que x mais a sobre 2 ao quadrado mais y mais b sobre 2 ao quadrado mais z mais c sobre 2 ao quadrado vai ser igual a r quadrado. Portanto, o que a gente observa? Bem, essa equação aqui, ela é extremamente parecida com a equação reduzida da nossa esfera. Então, se a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d dividido por 4 é positivo, então, assim, quando a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d dividido por 4 é positivo, a equação asterisco define uma esfera de centro. Bem, lembre que na equação reduzida da esfera a gente tinha x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais z menos z0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Aqui, no lugar de menos x0, a gente tem mais a2. Então, aqui, o nosso x0
vai ser menos a sobre 2. Então, a primeira coordenada do centro vai ser menos a sobre 2. A segunda coordenada do centro é menos b sobre 2. E a terceira é menos c sobre 2. Então, dessa equação aqui, a gente tira o centro da nossa esfera. E o raio dela vai ser o r, que é igual a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d, essa raiz dividido por 2. Ou seja, pessoal, essa equação asterisco, ela vai definir uma esfera se e somente se a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d for um número positivo. Bem, se isso acontecer, se for um número positivo, então a gente tem uma esfera cujo centro vai ser o ponto de coordenadas menos a sobre 2, menos b sobre 2, menos c sobre 2, e o raio é a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d dividido por 2. Então, se você quer saber se aquela equação ela é ou não uma esfera, basta calcular a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d e verificar se é ou não um número positivo. Assim a gente vai saber se temos ou não uma esfera. Bem, as esferas são extremamente importantes, extremamente recorrentes e elas têm várias aplicações e podem aparecer em vários contextos. Um resultado muito importante sobre esferas é o seguinte: teorema. Se P, Q, R e S são 4 pontos, são 4 pontos não coplanares, então existe uma esfera, uma única esfera contendo estes pontos. Ou seja, se a gente tem 4 pontos que não estão contidos em nenhum plano, então vai existir uma única esfera que contém esses 4 pontos. Isso é uma generalização, pessoal. Uma generalização de que fato? Bem, a gente tem que, dados 2 pontos, existe uma reta que passa por esses 2 pontos. Dados 3 pontos, existe um plano que passa por esses 3 pontos. Dados 4 pontos, existe uma esfera que passa por esses 4 pontos. Então, esse resultado ele pode ser sempre utilizado para garantir a existência de esferas. Basta você ter 4 pontos distintos e não coplanares. Recapitulando então, pessoal, uma esfera é um conjunto de pontos. Uma esfera de centro C e raio R é o conjunto dos pontos cuja distância até C é constante igual a R. Bem, exemplos de esfera a gente conhece aos montes. A Terra, por exemplo, seria o exemplo de uma esfera. Dado um sistema de coordenadas ortogonal, a gente pode escrever a nossa esfera através da sua equação reduzida. Então, um ponto x pertence à esfera se e somente se as coordenadas desse ponto satisfazem a equação reduzida da esfera. Essa equação reduzida pode ser reescrita, a gente pode calcular aqui os produtos notáveis e com isso a gente vai obter a equação geral da esfera. Essa aqui então é a equação geral
da esfera. A equação geral da esfera é uma equação desse tipo, do tipo asterisco. Então, a equação geral da esfera é uma equação do tipo asterisco. Logo, toda esfera pode ser escrita por uma equação dessa forma aqui. Porém, nem toda equação desse tipo define uma esfera. Por exemplo, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado mais 1 igual a zero é uma equação do tipo estrela, do tipo asterisco, porém, ela não define uma esfera. Essa equação aqui vai definir para a gente o conjunto vazio. Não tem nenhum ponto cuja soma das coordenadas ao quadrado mais 1 é igual a zero. Assim, quais são as condições sobre esses números a, b, c e d para que a equação asterisco defina uma esfera? Bem, para responder essa pergunta, a gente pode fazer aqui completar quadrados, fazer um processo de completação de quadrados e reescrever a equação asterisco dessa forma. E aqui a gente vê que se o número que está do lado direito for um número positivo, então a gente pode tirar a raiz quadrada desse número, definir R como sendo a raiz quadrada do número, e a gente vai obter uma equação muito parecida com a equação reduzida da esfera. Assim, se esse número do lado direito ele é positivo, então a equação asterisco vai sempre definir uma esfera cujo centro é o ponto menos a sobre 2, menos b sobre 2, menos c sobre 2, e o raio é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 4d, isso tudo dividido por 2. Então aqui a gente tem uma condição sobre os coeficientes a, b, c e d dessa equação asterisco para que esta equação defina uma esfera. Um último resultado sobre esferas, muito importante, vai dizer para a gente que, dados quaisquer 4 pontos não coplanares, ou seja, 4 pontos P, Q, R e S, que não pertencem a nenhum plano, então existe uma única esfera que contém estes 4 pontos. Então, se você me der 4 pontos que não pertencem a nenhum plano, eu consigo obter uma esfera que contém esses 4 pontos. A demonstração desse resultado aqui pode ser encontrada também lá no livro, ok? Para caso alguém tenha interesse. Então, a esfera é o nosso primeiro exemplo de quádricas, mas não é o único exemplo que a gente vai ver. Então, o próximo exemplo são os elipsoides. Então, elipsoides. Bem, o que é um elipsoide? Então, uma quádrica ômega é um elipsoide se existem números reais A, B e C positivos e um sistema ortogonal de coordenadas sigma, de modo que um ponto x com coordenadas x, y, z com relação a sigma pertence a ômega se e somente se x ao quadrado sobre
a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado é igual a 1. Em outras palavras, pessoal, um elipsoide é um conjunto sigma de pontos no espaço, de modo que, em algum sistema de coordenadas, esse conjunto de pontos é definido por essa equação aqui, do segundo grau. Então, se em algum sistema de coordenadas você consegue reescrever a quádrica dessa forma, então a sua quádrica vai ser um elipsoide. Bem, como que é um elipsoide? Qual é a cara dessa quádrica? Bem, um elipsoide é como se fosse uma esfera achatada. Então, um elipsoide é quase uma esfera achatada. Tá bom? Então, esse aqui é o elipsoide. Ele é como se fosse uma elipse em 3 dimensões, uma elipse em 3D. A esfera você pode pensar como sendo uma circunferência em 3 dimensões e o elipsoide é como se fosse uma elipse em 3 dimensões, ok? Então, o elipsoide é um outro exemplo de quádrica. Bem, além do elipsoide, a gente tem também o hiperboloide de uma folha. Então, a gente tem aqui o hiperboloide de uma folha. Então, bem, quem é um hiperboloide de uma folha? Uma quádrica ômega é um hiperboloide de uma folha se existem números reais positivos A, B e C e um sistema ortogonal de coordenadas nada sigma, de modo que um ponto x com coordenadas x, y, z com relação a esse sistema sigma, ele pertence ao paraboloide ômega, ao hiperboloide de uma folha ômega, se e somente se x ao quadrado mais x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado menos z ao quadrado sobre c ao quadrado for igual a 1. Então, um conjunto de pontos, ele é um hiperboloide de uma folha se, para algum sistema de coordenadas ortogonal, sigma, esse conjunto de pontos, ômega, ele é dado por essa equação aqui do segundo grau. Em outras palavras, um hiperboloide de uma folha é um conjunto dado por essa equação do segundo grau. Então, um hiperboloide de uma folha, ele é um conjunto desse tipo aqui. Então, esse aqui é o desenho de um hiperboloide de uma folha. Tá bom? Então, notem que uma folha
hiperboloide de uma folha, um sinal de menos, tá bom? Por que eu falo isso? Porque a gente tem também o hiperboloide de duas folhas. Então, hiperboloide de duas folhas. Então, uma quádrica ômega é um hiperboloide de duas folhas se existem números reais positivos e números reais positivos A, B e C e um sistema ortogonal de coordenadas sigma, de modo que ômega é definido com relação a sigma por x ao quadrado dividido por a ao quadrado menos y ao quadrado dividido por b ao quadrado menos z ao quadrado dividido por c ao quadrado igual a 1. Então a ideia aqui é exatamente a mesma. Uma quádrica ômega vai ser um hiperboloide de duas folhas se existem números reais positivos A, B e C e um sistema de coordenadas sigma, de modo que um ponto x com coordenadas x, y e z pertencem a ômega se somente se as coordenadas desse ponto satisfazem essa equação do segundo grau. Então, o hiperboloide de duas folhas é dado com relação a esse sistema de coordenadas sigma por essa equação do segundo grau. Bem, por que ele recebe o nome de hiperboloide de duas folhas? Porque ele tem essa cara aqui. Então, vejam que ele tem duas componentes. Ele tem aqui duas componentes. O hiperboloide de uma folha, ele é uma única superfície. O hiperboloide de duas folhas, ele é formado por duas superfícies. E aqui, no hiperboloide de duas folhas, para lembrar, a gente tem dois sinais de menos. Então, essa é uma boa forma de você lembrar isso. Então, aqui a gente já tem como exemplos de quádricas a esfera, o elipsoide, o hiperboloide de uma folha, o hiperboloide de duas folhas. Bem, além desses, a gente tem o paraboloide. Então, os hiperboloides são, de certa maneira, generalizações das hipérboles. E agora, para tentar generalizar a parábola, a gente vai ter os paraboloides. Paraboloides. Então, dentro aqui dos paraboloides, a gente tem vários tipos. Então, a gente começa com os paraboloides elípticos. Paraboloides elípticos. E o que é um paraboloide elíptico? Bem, um paraboloide elíptico é uma quádrica
ômega é um paraboloide elíptico se existem números reais positivos A e B e um sistema ortogonal de coordenadas sigma de modo que os pontos de ômega são definidos por z igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, uma quádrica, ela é um paraboloide elíptico se em algum sistema de coordenadas a gente pode escrever ela dessa forma aqui. Bem, qual é a cara dos dos paraboloides elípticos? Bem, um paraboloide elíptico ele tem essa forma aqui. Então, esse cara aqui, ele é um paraboloide elíptico. Quando, no caso particular de A ser igual a B, então a quádrica ômega, ela é chamada de paraboloide de rotação. Então, um paraboloide de rotação é um paraboloide elíptico onde o A é igual ao B. Se a gente tem o paraboloide elíptico, então a gente vai ter também um paraboloide hiperbólico. Então, paraboloide hiperbólico. Então, o paraboloide hiperbólico é uma quádrica ômega, ela é um paraboloide hiperbólico se existem números reais positivos A e B e um sistema de coordenadas ortogonal sigma de modo que o ponto x com coordenadas x, y e z
pertence, coordenadas com relação ao sistema sigma, ele vai pertencer a ômega se e somente se as coordenadas dele satisfazem uma equação do tipo z igual menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Então, um conjunto que satisfaça uma equação desse tipo é chamado de paraboloide hiperbólico. A cara desse paraboloide, ele é meio esquisita. Então, deixa eu pegar o desenho aqui. Esse é com certeza a quádrica mais esquisita. Ele tem esse tipo de comportamento aqui. Lembra um pouco uma sela de cavalo. Então, esse aqui é o nosso paraboloide hiperbólico. Ele lembra um pouco uma sela de cavalo. Esse tipo de superfície, ele vai aparecer mais para vocês lá no cálculo 2. Então, quando vocês estiverem fazendo cálculo 2, vocês vão ver algumas superfícies desse tipo aqui. Tá bom? Esse é o nosso paraboloide hiperbólico. Bem, então agora a gente já viu esfera, elipsoide, os dois hiperboloides, os dois paraboloides, e a gente ainda tem alguns outros exemplos de cônicas. Bem, um outro exemplo bem conhecido é o cone. Então, o cone é uma quádrica, definida, em um sistema ortogonal de coordenadas sigma por. Então, o cone é uma quádrica que tem a equação z ao quadrado igual x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, onde a e b são números reais positivos. Tá bom? Então, o cone, ele também é um exemplo de quádrica. Aquele cone que a gente já está familiarizado, e a equação dele é essa daqui. Então, se você consegue, após mudanças de coordenadas, escrever a sua cônica dessa forma, ela vai ser um cone. E só para ilustrar, então o cone tem essa cara aqui. Normalmente a gente está acostumado a chamar de cone apenas metade dessa figura, ou a parte de cima ou a parte de baixo. Mas aqui pra gente, o cone é formado pelas duas partes, tanto a de cima quanto a de baixo, tá bom? Então, esse aqui é o cone, ou seja, esse conjunto aqui, ele é definido por uma equação desse tipo. Bem, e além do cone, a gente tem também o cilindro. Porém, o cilindro, ele pode ter mais de um tipo. Então, a gente começa, cilindro. A gente pode ter um cilindro elíptico, hiperbólico e parabólico. Então, o cilindro elíptico ele é uma quádrica ômega definida
em um sistema ortogonal de coordenadas? Por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, ela é chamada de cilindro elíptico. Onde A e B são números reais positivos. Reais positivos. Então, esse aqui, uma equação, uma quádrica com uma equação desse tipo, ela é chamada de cilindro elíptico. E bem, o cilindro elíptico é o que a gente está mais acostumado como sendo o cilindro. Então ele é uma superfície. Então o cilindro elíptico é uma superfície assim. Então esse cara aqui é o cilindro elíptico. Bem, além do cilindro elíptico, a gente tem também o cilindro hiperbólico. Então, cilindro hiperbólico hiperbólico. Bem, um cilindro hiperbólico é uma quádrica, um cilindro hiperbólico é uma quádrica ômega que pode ser escrita em algum sistema de coordenadas ortogonal de coordenadas como x ao quadrado sobre x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, onde a e b são números positivos. Então, uma quádrica que pode ser escrita por essa equação, ela é chamada de cilindro hiperbólico. Bem, o desenho de um cilindro hiperbólico parece um pouco uma hipérbole. Então aqui, um cara desse tipo é chamado de cilindro hiperbólico. E por último, a última quádrica que a gente vai ver é o cilindro parabólico. Bem, quem é o cilindro parabólico? Então, uma quádrica ômega é um cilindro parabólico
se existem números reais positivos, se existe um número real C diferente de zero. Na verdade, não precisa ser positivo, ele pode ser negativo. E um sistema ortogonal de coordenadas sigma tal que um ponto x com coordenadas x, y, z com relação a sigma, ele pertence a ômega se e somente se y ao quadrado for igual a c vezes x. Então, nesse caso, a gente tem um cilindro parabólico. Bem, o cilindro parabólico, ele tem essa cara aqui. É como se fosse uma parábola que está sendo copiada ao longo de todo o eixo Z. Então, aqui a gente tem o cilindro parabólico. Então, recapitulando, pessoal, a gente viu alguns exemplos de quádricas. O que tem que ficar gravado de todos eles? Bem, a gente tem uma quádrica ômega. Uma quádrica, ela é um conjunto de pontos no espaço que satisfazem uma equação do segundo grau. Essa quádrica, ela vai ser um elipsoide se, após mudanças de coordenadas, a gente pode escrever ela dessa forma. Que tipos de mudanças de coordenadas? Bem, a mesma coisa que a gente fez para as cônicas. A gente vai fazer uma translação primeiro e eliminar os termos lineares. Depois uma rotação e eliminar os termos quadráticos mistos. Se após a translação e a rotação a nossa quádrica tiver essa cara aqui, ela é um elipsoide. Se a quádrica tem essa cara, ela é um hiperboloide de uma folha. Então deixa eu até marcar isso aqui, porque essas equações são importantes. Então, se após a translação e as rotações a gente tiver essa cara aqui, então a gente vai ter um hiperboloide de uma folha. Se após a translação e a rotação a equação for desse tipo, então a gente tem um hiperboloide de duas folhas. Bem, os paraboloides, eles acontecem quando a gente não consegue utilizar uma translação para eliminar os termos lineares. Então, quando a gente não consegue fazer uma translação para eliminar os termos lineares, a gente tem os paraboloides. A gente tem dentro dos paraboloides o paraboloide elíptico e o paraboloide hiperbólico. E a gente tem também o cilindro parabólico, que está lá embaixo, e ele também acontece quando a gente não consegue eliminar os termos lineares com uma translação. Mas ele vai aparecer mais para frente. Bem, uma outra cônica bem conhecida, uma outra quádrica bem conhecida é o cone. O cone, ele é dado por essa equação aqui. E o cone não é só aquela metade que a gente está conhecida, que a gente está familiarizado. Ele é formado pelas duas partes. Então, normalmente a gente vê como cone só metade desse desenho, mas o cone, na verdade, é toda a figura. E a gente tem também os cilindros. O cilindro elíptico, o cilindro hiperbólico e o cilindro parabólico. Então, essas daqui são as principais quádricas que a gente possui. Existem outras? Existem. Então, por exemplo, da mesma forma que duas retas paralelas eram uma cônica, dois planos paralelos são uma quádrica. Dois planos transversais são uma quádrica. Então, a gente tem outros exemplos de quádricas além desses. Porém, os mais famosos são esses
que eu listei aqui. Então, com isso, pessoal, a gente está encerrando o nosso curso. Essa é a última matéria da P3. Vou colocar alguns exercícios sobre isso lá na lista, para vocês, na lista de exercícios sugeridos. Recomendo que façam o máximo possível. E vou colocar também um exercício sobre as quádricas no trabalho. Então, recomendo também que vocês façam o máximo possível de exercícios e, obviamente, os exercícios do trabalho. Na próxima aula, a gente tem a aula de dúvidas antes da prova. Então, isso é tudo, pessoal. Bons estudos para vocês. A gente se encontra na aula de dúvidas. Então, até lá.